Amém, gente? Vocês estão felizes ainda? Eu estou percebendo que vocês estão. É, gente, pode ir, Fred. Uma coisa, a Juliane me atentou uma coisa ali. A gente, falando desse contexto de eclésia, né? Reunidos juntos no mesmo propósito, numa assembleia solene em adoração a Deus. Uma das coisas que torna a igreja distinta de uma de uma instituição humana é a forma como ela acontece. A igreja, ela só é formada por meio sobrenatural, por meio do Espírito Santo. Porque, imagina, todo mundo aqui, olha para a carinha da pessoa que está perto de você. Olha para o rostinho da pessoa que está do seu lado. Qual parte? Ah, tá. É, Todo mundo aqui tem características distintas uns dos outros. Outros de vocês nem se conhecem. Alguns de vocês têm gostos por música, por arte, por filme, totalmente diferentes uns dos outros. Questões pessoais de preferência por comida, coisas que gostam, características, né? Que às vezes você olha para uma pessoa, nossa, fulano, que vocês gostam ou não gostam. Ou seja, agora todo mundo aqui junto. Isso aqui só é possível porque o Espírito Santo é o que media isso. Ser igreja é algo sobrenatural, porque é um monte de gente caída, né, que precisou ser restaurada por Cristo no mesmo lugar. Então, o que distingue a igreja de uma instituição humana comum é que ela só é possível ser feita a partir da obra do Espírito de Deus em nós. Amém? Então, vamos dar continuação. Eu não lembro onde eu parei. Ah, lembrei. Atos 7, a gente leu Atos 7, 38, a gente falou da igreja do Antigo Testamento e da igreja do Novo. Então vamos lá. E o autor de Hebreus fala de Cristo como quem cantaria louvores a Deus no meio da grande assembleia do povo de Deus no céu, no meio da igreja, eclésia cantar-te-ei louvores. Assim, o autor de Hebreus entende que os cristãos de hoje, que constituem a igreja na terra, estão rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que retrocede até os primeiros períodos do Antigo Testamento. E inclui Abel, Noé, Abraão, Sara, Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel e os profetas. No caso lá, a gente vê aqui um reflexo, né, da galeria dos heróis da fé. Todas essas testemunhas rodeiam o povo de Deus de hoje e nada mais adequado do que vê-las como uma grande assembleia ou igreja espiritual, juntamente com o povo de Deus no Novo Testamento. Além disso, mais tarde no capítulo 12, a gente pode abrir sua Bíblia lá, Hebreus 12, no verso 18. O autor de Hebreus afirma que quando nós, cristãos do Novo Testamento, adoramos a Deus, entramos na presença da assembleia, ou da igreja, ou da eclésia, dos primogênitos arrolados nos céus. A gente vai ler esse texto aí, Hebreus 12, do 18 ao 24. Fredinho, joga ali também, fazendo favor. Hebreus 12, do versículo 18, a gente vai ler até o 24. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Ou seja, eles estavam falando do contexto de onde Deus se manifestava no Monte Sinai. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: Estou apavorado e trêmulo.
Pelo contrário, vocês chegaram ao Monte Sião. Dá glória a Deus aí, irmão, que é pentecostal. E a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, que há milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolada nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Então vamos falar de um assunto que vocês já conhecem. Depois que a gente se achega a Jesus, nós somos redimidos, estamos no processo de santificação, estamos também vivendo uma dualidade na nossa vida. E aqui eu não estou falando do dualismo, mas uma dualidade, igual eu falei da dualidade da cruz, ao mesmo tempo que Jesus está crucificado, Jesus é glorificado. A gente também vive uma dualidade, no sentido de que a gente tem uma vida comum, mas Cristo nos colocou num lugar junto com Ele. E onde que é esse lugar? Vamos, gente, vocês sabem. Teve uma vez que eu perguntei isso, vocês responderam. Oi? Depois que a gente vem para Jesus, nós somos restaurados. Jesus nos faz ter uma vida normal, mas Ele nos coloca num lugar junto com Ele. Onde que é esse lugar? Aí, isso aí. Ao mesmo tempo que nós estamos aqui, nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso é uma coisa que a gente pode chamar de união mística com Cristo. A união mística é agora eu estou aliançado com o Senhor, mas eu também estou unido com Ele onde Ele está. Então, ao mesmo tempo que a igreja está aqui, ela está assentada nas regiões celestiais, juntamente ao conselho de Deus, ao conselho do Senhor. O que é o conselho do Senhor? O conselho do Senhor é um local no céu, onde está Deus, junto com a sua família celestial. Sua família celestial, que inclui essa igreja dos primogênitos, que a gente falou o nome de alguns heróis aqui, que é Abraão, Abel, Enoque, Sara, Gideão, são testemunhas que estão ao nosso redor, de certa forma, mas Deus está ao redor, assentado com seus tronos juntamente com essa igreja, seus anjos, que também compõem a sua família, inclusive são os filhos de Deus que Satanás, né, quando vai falar para Deus provocar a Jó de alguma forma, mas quando Deus vai pedir permissão a Deus de tocar a vida de Jó de alguma forma, ela fala que Satanás chegou ao trono de Deus juntamente com sua família, juntamente onde estavam os filhos de Deus, ou seja, seus anjos, seres viventes, anciões, isso tudo compõe o conselho do Senhor no céu. Gente, TDAH tá bravo. Volta aí onde que eu parei de falar do conselho do Senhor, que eu falei antes. Então, nós estamos, juntamente com Cristo, assentados nesse lugar, juntamente com essa igreja, que é a igreja dos primogênitos, que é a igreja de homens que vieram antes de nós. E essa igreja também é aquilo que o autor de Hebreus vai falar para trás aí, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunho. O que é essa nuvem de testemunho? São homens que viveram antes de nós caminhando com Deus, que é como se eles estivessem com um bastão na mão e tivessem passado para você nessa corrida. São pessoas que na eternidade estão tipo assim, cara, vai, avança, vocês estão indo para o caminho certo, vai, continua a caminhada, não desista, permaneça no Senhor, olhe o nosso exemplo e prossigam. Nós estamos rodeados desses homens, que um dia, quando estivermos na eternidade futura, também estaremos com eles. E isso vai ser até o meio da aprovação do nosso galardão em Cristo. Mas aqui fala-se dessas nuvens de testemunho que nos rodeiam todo o povo de Deus, para serem exemplos para nós de perseverança. Então, abre lá comigo em Hebreus, capítulo 11, no versículo 4. E aqui a gente vai ter uma galeria que o autor ele descreve para a gente com a finalidade de que aquelas pessoas que lessem esse livro tivessem como exemplo para continuarem firmes na sua fé. Tanto é que no versículo 1 de Hebreus 11, ele vai falar o que é a fé, e aí depois, lá no 4, ele vai começar a falar do exemplo dessas pessoas. Aí ele começa, pela fé, Abel
ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé mesmo, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Inclusive, a ilustração que Jesus usa a respeito do seu dia, que é o dia de sua vinda, ele vai usar os dias de Noé, onde pessoas estão anunciando determinado tipo de mensagem e as pessoas que estão recebendo a mensagem não estão ouvindo. Então, o dia de Cristo virá e aí os acontecimentos, as dinâmicas que acompanham os fins dos tempos, vai ser como uma surpresa para aqueles que não creem. Não estou falando aqui. Gente, a gente não crê em arrebatamento secreto, amém? Deixado para trás é uma fantasia que colocaram, amém? Em nome de Jesus, esquece aquilo lá. Então, eu não estou falando aqui de um arrebatamento secreto, eu falo surpresa no sentido do ocorrimento das dinâmicas, dos juízos de Deus vindo sobre a terra. Isso vai causar um susto, porque o dia do Senhor, ao mesmo tempo que ele é grande, ele é simultaneamente terrível. Show? Mas isso é assunto para outra hora. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é arquiteto e construtor. E qual cidade que nós esperamos que tem fundamentos, a qual Deus é o arquiteto e construtor? Nova Jerusalém. Pela fé também, a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, mas considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também, de um só homem praticamente morto, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isso é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pare e pensa na sua vida um pouco, eu quero entrar no aspecto devocional. Luciano, para de me olhar, fecha o olho. Fecha os olhos, gente, em nome de Jesus. Quem não fechar o olho não vai para o céu. Vai perder a salvação. Se você consegue pensar na sua vida como um todo e ver Deus se agradando dela ao ponto de Deus colocar o seu testemunho em um livro, e ao ponto de que Deus não se envergonhe de você por causa da sua fé, você já parou para pensar, tipo assim, eu quero que o meu nome seja lembrado por Deus, pelo meu testemunho de fé. Alguém já parou para pensar nisso? E com a pergunta aí no ar, vocês se viram depois. Então vamos continuar. Pode. Você vai receber a salvação. Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando estava à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho.
do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuradamente, o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José. Apoiado sobre a extremidade de seu bordão, adorou a Deus. Pela fé, José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé, Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que era um menino bonito e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo um homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado. Ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, e é aí que a gente fala da manifestação do Evangelho no Antigo Testamento, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Eu vou parar por aqui, que aí continua. Mas, aqui entra até um ponto interessante. Você já parou que pensar que uma pessoa que é firme em Jesus, ela não simplesmente se move por gratidão? Porque gratidão passa. Igual, a gente pode parar para pensar em Números 14, no versículo 11, onde Deus está indignado lá, e aí ele pergunta para Moisés: Moisés do céu, até quando? Até quando esse povo vai continuar me desobedecendo? Mesmo eu tendo feito muitos sinais e maravilhas entre eles. Será que o povo de Israel, eles só se desviaram da presença do Senhor por falta de gratidão? Qual que foi o meio pelo qual o povo de Israel desobedeceu a Deus no Egito? Quem fala para mim? Oi? Não. Quem? Quem? Oração? Murmuração? Não. Isso aí. Foi por falta de fé. A murmuração estava no meio. Mas a murmuração, ela veio como resultado, Silvinho, da incredulidade. Eu não me desvio do Senhor, nem da igreja, simplesmente ou por falta de gratidão, ou por murmuração. Mas eu me desvio do caminho do Senhor pela incredulidade. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem caminha em fé consegue suportar todas essas provações que estão aqui. Aí agora, uma igreja que vai passar pela grande tribulação e que sobrevive, perdão, alguns vão morrer, e vai prevalecer sobre essa tribulação, não pode ser uma igreja incrédula. E é por isso que a gente até leu o texto aqui, quando a gente está falando de oração, quando Jesus faz a seguinte pergunta retórica: quando o Filho do Homem vier, haverá fé na terra? Fé no sentido, haverão ainda pessoas que suportarão padecer pelo nome de Jesus? Porque uma coisa a gente precisa aprender a separar. Existirão sofrimentos que nós vamos passar que são inerentes da vida comum. Você pode ser ateu, budista, candomblessista, você pode estar na religião que você tiver. Vão ter sofrimentos que são inerentes da vida comum. Vai acontecer porque tem que acontecer. Causa natural, terra caída, vai acontecer. Posso tomar uma bala perdida ali fora. Não quer dizer que Satanás se levantou contra mim. Pode acontecer, é natural. Outra coisa é um sofrimento inerente à manifestação do Evangelho. Esse tipo de sofrimento em nome de Jesus, a gente só consegue permanecer se tivermos fé. O que Paulo fala aos Filipenses no capítulo 1? Olha, é um privilégio poder padecer por Cristo.
Igual quando a gente lê no Sermão do Monte, quando Jesus está falando das bem-aventuranças, uma das bem-aventuranças é aqueles que são injustiçados e perseguidos pelo meu nome. Ou seja, há dois tipos de perseverança que a gente precisa desenvolver. A primeira perseverança é a perseverança diante da vida, que são coisas comuns. E a outra é a perseverança em favor da mensagem que nós carregamos do reino. Porque a mensagem do reino vai atrair perseguição para a igreja. E aí é necessário o quê? Mais do que gratidão ao Senhor, mais do que amor pelo Senhor, é necessário primeiro ter fé na obra do Senhor. Fé de que Cristo deu sua vida em nosso favor, fé de que Cristo nos deu o seu Espírito, fé de que Cristo nos dá força para ultrapassar qualquer barreira que venha contra a sua própria mensagem. É por isso que um evangelho mal anunciado, um evangelho pela metade, um evangelho incompleto, onde a gente só tem aquela visão, a visão restauracionista, né? No sentido de você vai ficar bem, suas emoções vão ser colocadas no lugar, e isso e aquilo outro, esse evangelho ele é insustentável. Porque quando vier a perseguição, você vai se perguntar, ué, eu não servi um Deus que organizava as minhas emoções, e Deus faz isso, não faz? Eu não servi um Deus que me curava, Deus faz isso, não faz? Eu não servia a um Deus que me prosperava de alguma forma, Deus faz. Mas essas coisas não podem me tirar o meu olhar de algo que Jesus também disse que iria acontecer de fato. Perseguição, calúnia, difamação. Ai, gente, tem um outro. Jesus fala, nesse mundo nós vamos ter aflições. E quando ele fala de aflições e que venceu o mundo, ele não está falando do sofrimento comum, do dia a dia, que uma doença terminal, alguma coisa do tipo. Ele não está falando disso. Ali ele está falando de uma aflição que vem pela aceitação de sua mensagem e pela manifestação de uma nova cultura. Que agora, como eu disse, a igreja não é formada de pessoas, entre aspas, comuns com a mesma mentalidade ao qual elas veio quando entraram. Agora, a igreja é formada de pessoas que nasceram de novo, pessoas com uma nova mentalidade, com uma nova ética, com um novo modus operandi de agir. E agora essas pessoas também, enfatizando novamente, carregam um contexto, uma mensagem que vai na contramão do sistema que a gente tem aí fora, que vai na contramão, às vezes, da desonestidade, que vai na contramão da falta de caráter, que vai na contramão dos olhares abusivos, dos tipos de desejos do coração. E isso tudo para o mundo é absurdo. Isso tudo para o mundo é se tornar motivo de chacota. Alguém aqui está estudando em alguma universidade? Para já presencialmente? Vamos botar o seguinte, eu vou pegar uma experiência que a Juliane me contou. Você estava estudando psicologia, né? A Juliane fazia o curso de psicologia de forma presencial. E ela falou que dentro de uma sala de psicologia, tipo assim, se você não tiver a mesma visão que as pessoas têm ali, você vira motivo de chacota. Ainda mais se for cristão. Então, basicamente, a gente precisa aprender a conviver carregando uma mensagem para um mundo caído, porque ao mesmo tempo que você é motivo de chacota ali, vai ser essa chacota que vai trazer a vida de Deus para aquelas pessoas. Você aguentar, suportar, então em qualquer ambiente de hostilidade ao evangelho e não às coisas comuns, porque tem gente que é chata, no sentido de que a pessoa está dentro de uma empresa e ela fala, nossa, meu patrão está me perseguindo porque eu sou crente. Às vezes ele está te enchendo o saco porque você é chato, não porque você crê em Jesus. Então, não, a gente não pode ficar atribuindo questões que são da nossa vida comum com coisas que estão entrelaçadas simplesmente pelo fato da mensagem que nós possuímos, porque senão você vai fazer de Deus um Deus que é masoquista. E aí tudo que a gente sofre é por causa dele, é Deus permitindo, é um processo que eu estou passando, é isso aí, não é. Sendo que a verdadeira vontade, o que nos traz alegria de permanecer, é esse estar com Cristo. E é interessante a gente até ver como é que era a igreja do Antigo Testamento em relação a essas coisas.
Por exemplo, a gente lê lá em Atos 5:40, volta 10:40 até o 42. Vocês vão ver a pregação de Pedro, agora eu tenho que lembrar, Pedro e João no Sinédrio. E aí eles vão lá no Sinédrio, é tipo uma cúpula onde os fariseus se reuniam para questões administrativas da religião, e eles iam até aquelas praças pregar. E aí os líderes lá viravam e falavam: olha, vocês não podem pregar o nome de Jesus aqui, vai para casa. Aí eles vão para casa. No outro dia o pessoal está lá de novo, pregando o nome de Jesus, algo específico. E aí quando eles estão lá pregando o nome de Jesus, o pessoal fala: a gente avisou, vocês vão ser presos. Eles são presos, são amarrados e são açoitados. Aí sabe o que os bonitos falam depois que eles são açoitados? Eles saem de lá, na maior alegria do mundo, e falam assim: caraca, eles não falam, o inimigo se levantou, Satanás está me perseguindo, o mundo está conspirando contra mim. Eles saem de lá na maior alegria. Eles viram e falam assim: nossa, a gente exulta pelo privilégio de poder ser participante dos sofrimentos de Cristo. Então, uma coisa... Exatamente, você falou a palavra certa. Eles estavam alegres pela aflição. É por isso que até a morte de Cristo é chamado de paixão de Cristo, no sentido de que ele abraçou uma paixão sobre ele de absorver para si a ira de Deus, que iria vir para a salvação de muitos. E isso está totalmente relacionado ao ser igreja, porque se somos igreja, precisamos ser a imagem de Cristo andando na terra. E o que é carregar a cruz? Quem sabe falar? O que é carregar a cruz? Oi? Também, mas tem uma coisa que é bem específica. Carregar a cruz é eu olhar para os passos de Jesus e seguir literalmente. Isso é ser igreja. Só que num sentido corporativo, onde todos nós juntos carregamos uma cruz, no sentido de que todos nós estamos sendo aperfeiçoados, sendo discipulados a imitar a Jesus nesse caminho. Amém? Então, ser igreja vai determinar em perseguição. Mas ser igreja também é o olhar para aqueles que vieram antes de mim, abraçar o testemunho daqueles homens e mulheres, sejam os da Bíblia, seja os da história da igreja, que a gente apresentou aqui alguns, depois a gente vai ver mais história da igreja também, mas olhar para os exemplos de pessoas que vieram antes de mim e, pela fé, prosseguir a caminhada, entendendo que tudo que aqueles homens sofreram, nós também estamos suscetíveis a passar também. Talvez numa escala menor, talvez, mas não quer dizer que algumas dessas coisas serão anuladas. Pedro, em 1 Pedro, no capítulo 3, perdão, gente. Eu estou falando muito rápido? Pedro, em 1 Pedro 3, ele vai falar que nós seremos perseguidos por causa de nossa boa conduta. Mas caso isso aconteça, o que ele fala? Olha, Pedro fala a seguinte coisa para aquela igreja, para aquela pequena comunidade na sua carta. Ele fala: se alguém questionar a você a respeito de sua fé, saiba responder com mansidão, saiba responder com amor, porque vocês vão ser perseguidos pelo bom comportamento de vocês. E quando isso acontecer, o nosso testemunho precisa transparecer. E ele vai transparecer como que eu vou lidar com uma situação de dificuldade assim. Eu só vou conseguir lidar com esse tipo de dificuldade por meio de fé. Nós, humanamente, não conseguiríamos suportar esse tipo de pressão. A gente mal suporta as pressões que a gente tem entre a gente, os nossos conflitos. Quem dirá suportar? Isso também fala muito a respeito de como está a nossa fé como comunidade, de como nós enxergamos uns aos outros. Gente, eu acho muito feio. Tipo assim, eu ainda não tive essa experiência na igreja, espero não ter em nome de Jesus. Mas eu acho muito feio você sabendo que uma pessoa é seu irmão na fé, literalmente, você passar na rua e ver aquela pessoa só como um conhecido. Eu acho muito feio a gente fora daqui, nós nos tornarmos completamente desconhecidos uns para os outros. Eu acho muito feio a gente estar fora daqui e não ansiar um pelo outro. A gente tem tanta sede de evangelismo, né? No sentido, a gente precisa ir para as ruas, vamos conquistar o povo,
vão trazer o povo para dentro da igreja e que não sei o quê, mas com qual objetivo? Será que o objetivo vai ser PC só encher cadeira? Ou será que o objetivo vai ser trazer novos irmãos para a família? E aí, quando a gente fala de família espiritual, é literalmente uma pessoa está na sua casa e abrir a porta da sua geladeira. Se você estiver na casa com o mesmo irmão, você vai ter vergonha de fazer isso? Ser igreja é isso, na prática. Porque as igrejas não começaram com estruturas. As igrejas começaram nas praças, as igrejas começaram nas casas, as igrejas começaram nos becos, né, Tiago? As igrejas começaram nesse tipo de lugar. Pós-Constantino, depois de Constantino, que a gente teve plataforma, né? Isso aqui, meu pai vai brigar comigo, mas depois a gente se resolve. Isso aqui não é altar. Que barulho que isso aqui está fazendo? Madeira. Isso aqui é só uma plataforma, umas pessoas sobem aqui, atrai a glória de Deus e tarará, mas é plataforma. Se esse prédio aqui desmoronar, caiu a plataforma, acabou o altar. Ou seja, os altares estão nos corações daqueles que creem. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tendo essa concepção de que nos reunimos aqui como igreja, a gente precisa começar a desenvolver o hábito de nos reunirmos como irmãos também. Não somente no sentido institucional, mas no sentido familiar. E aí isso vai requerer de nós nos envolver e nos relacionarmos para fora daqui. E isso é sacrificial. A gente vai ter uma matéria para frente. São quantas horas? 21? Vou enrolar aqui um pouquinho então. A gente vai ter uma matéria para frente, a 20, uma matéria que chama Teologia do Martírio, que ela vai falar justamente do ato de padecer-se por Cristo no sentido literal de dar a sua vida. Mas o martírio, eu vou repetir isso para frente, estão lembrados do que eu estou falando agora. O martírio, ele não começa no campo missionário. Uma vida de martírio não começa você dando sua vida lá fora, literalmente. A vida de um mártir, ela começa aqui dentro, na igreja local, fazendo coisas que às vezes você não quer fazer. Na verdade, a gente pode ir além. A vida de um mártir, ele começa em casa, quando ele precisa arrumar a cama e não quer. O mártir, ele começa treinando, fazendo coisas que ele precisa, que são necessárias, mas ele não quer fazer. Sabe onde o treinamento do mártir começa? Lavando a louça. O treinamento do martírio. Ai, calma, gente, calma. O treinamento do mártir, gente, presta atenção. Oi? Não entendi. O treinamento do mártir começa fazendo a janta pro marido quando ele não quer. Começa, às vezes, o marido lavando o chão da casa para a esposa porque ela está cansada. Então, todas essas coisas vão nos moldando de alguma maneira, né? Tudo que a gente retira, que nos tira essa vontade de estar o tempo todo centrado em nós mesmos, isso vai capacitando você. E aí vê o martírio na igreja local. Começa respeitando um ao outro, tolerando um ao outro, entendendo as diferenças uns dos outros, mas permanecendo no amor fraternal. Tudo isso são treinamentos para que um dia no campo missionário a gente aprenda a dar a nossa vida. Mas se essas coisas pequenas não são praticadas por nós, e isso tudo também é por meio de fé, no campo missionário a gente não ia conseguir nunca. Não só no campo missionário, mas nos dias de tribulações que temos. Já estou treinando vocês para a escatologia já. Mas, nos dias de tribulações que a gente vai ter, como que a gente vai buscar sobreviver ou consolar uns aos outros se a gente não partilha do mesmo amor nessa coisinha pequena chamada igreja local? Fala.
Com certeza. Porque Deus já tinha dado uma palavra, já tinha falado, já tinha dado nuvem, coluna de fogo, todo tipo de manifestação. Então a minha falta de fé em Deus foi na palavra que ele já liberou. Porque o povo precisou o quê? Olha, a gente não está vendo esse Deus. Eu preciso de algo que eu preciso palpar. E aí é nesse tipo de desejo do coração, dessa incredulidade, dessa idolatria que eles falaram: faz um bezerro de ouro para a gente. Então qualquer tipo de pecado que a gente vai cometer, ele parte dessa incredulidade. Porque a gente crê que Deus não vai enviar juízo, por isso a gente peca. Ah, eu já estou fazendo isso há tanto tempo, Deus não fez nada até agora, então, sim. Sim, porque, tipo assim, o que que a galera normalmente tem em mente? Que fé está relacionada à racionalização. Eu posso aprender a história de Jesus, que Jesus morreu por mim, lê isso aqui, que Jesus morreu por mim, eu fui salvo, lê a obra da cruz, a trajetória de Jesus até o Monte Gólgota. Eu posso ter isso tudo como informação, mas fé é resposta. Fé exige uma prática. Então é por isso que aqui no começo da apostila, a igreja ela é a comunidade de todos os cristãos. A igreja é feita de todos os que são verdadeiramente salvos. Então, aqui entre nós tem pessoas que ainda não são igreja. E isso é uma coisa que a gente precisa analisar no nosso coração. Porque todo aquele que é salvo, todo aquele que tem fé, essa fé vem acompanhada de uma coisinha, chamada obras. A minha fé precisa ter obra, a minha fé precisa ter fruto. Não é que as minhas obras elas vão ser resultado da minha salvação, porque a salvação é pela fé em Cristo e pela graça. Mas as minhas obras elas vão sinalizar aquilo que eu estou crendo. Então eu exerço fé em Jesus e a fé que eu exerci nele, ela vem acompanhada dos meus frutos nele, vem acompanhada de arrependimento, vem acompanhada de discípulos, vem acompanhado de obras que eu faço em justiça em favor do reino. Senão vai ser somente informação natural, porque querendo ou não, a Bíblia é só um livro. Se você tacar fogo isso aqui, essas páginas vão queimar. Mas a partir do momento que eu exerço fé na mensagem que ela me descreve, aí sim eu estou de fato caminhando, exercendo fé na obra de Deus, porque está sinalizando outras coisas. Ficou claro? Amém? Então, vamos orar? São quantas horas aí? 27? Vamos orar. Quem se habilita está orando por nós? PC? Amém. Senhor Deus eterno Pai, agradecemos a Ti, ó Deus, por esse ensino, Pai, por essa aula, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que o Senhor nos concedeu a oportunidade de estarmos, ó Deus. Que tudo que aprendemos aqui hoje, nesta noite, ó Pai, não se perca, em nome de Jesus, e que venhamos, ó Deus, colocar em prática, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Nos leve de volta para casa seguros, direcionados pelo Teu Espírito Santo, nos proteja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.